aqui é o meu André e vamos dar mais um vídeo para o canal Infotech. Ubuntu 16.04 LTS, versão LS, suporte longo termo, né? 5 anos de suporte, 5 anos de suporte, que a Canonical oferece. No caso, Ubuntu 16.04. Vamos à segunda parte. A segunda parte, Ubuntu 16.04 LTS, Xenial Xerus. A segunda parte sobre Ubuntu 16.04 LTS, Xenial Xerus. Filme na primeira parte e o filmes que instalação demora 15 minutos, aproximadamente 15 minutos, né? Incluindo atualizações e download. 15 minutos de atualização vai instalar. 15 minutos vai instalar o Ubuntu, né? Pouco mais do que isso. E pode ser instalado através de um DVD ou de um pendrive, ocupando 1 GB de espaço. O mínimo recomendado é 2 GB, mas o Ubuntu utiliza 1 GB a 400 de espaço. Pode ser instalado através do DVD ou pendrive, CD o DVD ou pendrive. O novo Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus apresenta desktop rápido, desktop mais rápido e livre de spyware, não há espionagem, né? Pela canônica. Um dos grandes problemas das versões anteriores a 16.04, um dos grandes problemas das versões anteriores era a eficiência gráfica. Um dos maiores problemas da versão anterior ao 16.04, eficiência gráfica, o padrão Unity, a interface padrão da dista do Ubuntu. Unity era a interface padrão da dista do Ubuntu, que atualmente o Gnome adotado. Temos a mudança, a principal mudança do Ubuntu 16.04, gerenciamento de arquivos, né? Ubuntu Software Center central de aplicativos Ubuntu, né? Na versão atual, Xenial Xerus se chama Ubuntu Software, aplicativos Ubuntu, apenas Ubuntu Software, aplicativos Ubuntu. A pesquisa online no atual é desativada com padrão. Pesquisa online. A ativação da pesquisa online vai depender de cada usuário, né? Outra recurso do Ubuntu Xenial Xerus. Ubuntu 16.04 Xenial Xerus. A pesquisa online desativada com padrão, né? Mudanças no gerenciador de arquivos e a o central de aplicativo Ubuntu se chamará Ubuntu Software, aplicativos Ubuntu.
a desativação da pesquisa online faz com que o teste, o painel de controles, fique mais rápido, mais acelerado. Não existe muito da CPU. É só, com a desativação com patrão da pesquisa online, ficando a critério do usuário. A interface gráfica Ubuntu será com nome, Que nome, Aos poucos, o Unity vai sendo desativado. Outra novidade é o pacote Snake. Em vez do apt, fazer o Snapefile. Pacote Snake. Package Snake. Em vez do apt-get Snake, pacote Snake. Com a segunda parte. Primeira parte foi visto as novidades do Ubuntu em relação ao seu processo de instalação, consumo de recursos, pesquisa online desativada, o spyware, segundo Stallman, chamado por Stallman, fundador da fundação Software Livre, foi batizado de spyware, pesquisa online, que na nova versão foi desativada o patrão. E a compatibilidade com os pacotes livres. Agora vamos conhecer os novos recursos da versão 4.4 do kernel, o núcleo Linux 4.4, a nova versão do kernel, do núcleo Linux 4.4, kernel 4.4. Vamos ver as vantagens da nova versão. Especificidade em relação aos CPUs da AMD, CPUs da AMD. Estas e como é versão importante para outras distros, completando as principais informações sobre a nova versão da distribuição mais popular do Linux, que é o Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus. O kernel 4.4 extras, o núcleo Linux e os extras. As atualizações dessa versão do kernel Linux incluem duas tiers e classes de atualizações. A primeira delas atinge diretamente a vida do usuário, enquanto a segunda é mais voltada a sistemas corporativos e casos específicos. Para deixar claro também que a versão do kernel 4.4 não é mais recente, e sim a versão 4.6 do kernel, que é mais recente, com a versão 4.5, já classificada como estável. Por que escolher o kernel 4.4? Porque o kernel 4.4 se tem superiores, pois ele foi criado para ser suportado em longo prazo. O kernel 4.4 foi desenvolvido para ser criado a longo prazo, na versão LTS.
tendo a versão mais recente disponível no anúncio oficial do Ubuntu. Siga a mata atual e comentários para a versão LTS sistema. Na versão LTS, o mais recomendado é o 4.4. Por quê? Porque foi criado para longo prazo, suporte a longo prazo, que é o 4.4. Do lado do usuário, foram realizadas mais de 2.400 correções de segurança. Mais de 2.400 correções de segurança foram realizadas no lado do usuário. E os bugs de funcionamento, com a adição de suporte melhorado para processadores de 6ª geração da Intel 6ª geração, suporte mais melhorado. O kernel 4.4 e para todos os equipamentos voltados para games, jogos, o teclado Corsair versão K90 e o volante C29 da Logitech voltado para games. A vantagem do kernel 4.4, que é mais voltado para games. Um teclado Corsair versão K90 e o volante K29 da Logitech. Tem também a correção de criptografia corrigida para os sistemas de arquivos ST4. Ainda que poucos usuários domésticos realmente usem esse recurso, e os notebooks do tipo mais recentes e traz componentes de hardware específico. Outras atualizações mais específicas incluem suporte melhorado para máquinas virtuais do tipo KFM, suporte para máquinas virtuais estilo KFM melhorada, o kernel 4.4 para processador desktop, arquitetura 86, melhoria no rede 0 para sistema formatado com PT, suporte para chipset de som Intel Level somente até 2017 em diante. Suporte para controle remoto Google Fiber TV ainda não disponível no Brasil. E atualizações melhoradas ao sistema de arquivo XFS. Sobre o suporte CPU AMD. A nova versão do kernel 4.4, o núcleo Linux do Ubuntu 16.04 LTS, Xenial Xerus, versão LTS, temos várias melhorias, correções, criptografias, correção de bugs que surgem, pesquisa online desativada por padrão, que Richard Stallman, o fundador da Fundação Software Livre, batizou como spyware. Outro recurso temos a CPU da AMD, placa de vídeo da AMD. Quem usa gráficos da AMD deve esperar um pouco, mas não propriamente para CPUs da empresa sem gráfico integrado. A série FX da AMD, a série FX da AMD
apresenta gráficos integrados. Os gráficos integrados chamam de CPUs, ou seja, se você tem uma placa de vídeo AMD, é bom esperar um pouco até que a fabricante ofereça um drive apropriado, mas não há um impedimento para que tenha uma placa de vídeo da Nvidia. O máximo que pode acontecer é você ter que baixar a versão mais atualizada da Nvidia, placa de vídeo da Nvidia mais atualizada, dependendo do modelo. Quais das opções padrão do Ubuntu? Para quem usa gráficos integrados da Intel, é uma má notícia, de fato, em especial para quem usa o Ubuntu como máquina principal de jogos de produção de conteúdo, mas não deve demorar muito para AMD liberar uma atualização. Estamos esperando. Todos estão esperando pela atualização da placa de vídeo AMD. Enquanto isso, se contenta com uma Nvidia, que é um pouco superior, na minha opinião. Nada tem de 8 e mir. Nada disso. Unity 8 e mir são projetos da Canonical que voam por aqui abaixo. Então não espere. Nada de Unity 8 e mir. Que nome? O mais recente interface gráfica do Ubuntu se chamará que nome? Apesar dos rumores de prefeito update, o Ubuntu 16.04 ainda vem com a versão Unity 7.4 precisamente, e não com a Unity 8, versão que inaugurará a famosa convergência de desktop do Ubuntu. Não chega a ser algo ruim, além de fazer sentido dentro da proposta LTS da versão, já que preza pela estabilidade acima de tudo, além de trazer refinamento de existimento de recursos de hardware. Vou te da minha parte. Não é certo se eventualmente ele atualizará para a versão Unity 8 dentro do seu ciclo de vida. Ubuntu 12.04 com certeza não atualizará, mas ele não é a versão padrão dessa versão. O Unity 8 foi previsto em diversas versões. Vários rumores falando da nova interface gráfica Unity 8, que terminou sendo um fracasso. A Canonical terminou deixando o projeto Unity 8 de lado, adotando de vez o GNOME para a nova versão Ubuntu, o GNOME. Talvez o 17.04 GNOME, né? Já que a versão 17.04 utiliza o Unity 7. A partir da versão 17.04 que vai ser lançado, teremos com o GNOME. O Unity 8 já foi previsto em diversas versões, e agora após a vez é o Ubuntu 16.10. E o Ubuntu 16.10 chamado de Yaki.
algo que vai bastante sentido, já que é a versão que tem um suporte por menos tempo, o 16.10. Ubuntu 16.10 não é uma versão LTS, é uma versão de suporte curto. O Unity 8 já foi previsto em diversas versões e agora pode através do Ubuntu 16.10, algo que vai bastante sentido, já que é uma versão que tem um suporte por menos tempo, sendo algo mais apropriado inaugurar uma versão anterior 16.04. Também causaria um certo problema para a Canonical, já que obrigaria a empresa a continuar nessa versão, mesmo que ela não possa ser considerada completamente estável. Mesmo falha para o MIR, novo gerenciador de interface gráfica MIR. De qualquer forma, dá para experimentar ambos danando separadamente. Dá para enfrentar o 16.10, 16.10 e o 16.04 de uma forma separada, cada um em um disco. 16.10 e um 16.04 e outro. Assim, experimentando cada um. Qual é o que mais vale a pena? O 16.10 ou o 16.04? A diferença é que é a versão LTS 16.04. O 16.10 não. O 16.10 é de curto prazo. A Canonical não oferece longo prazo para 16.10. De qualquer forma, dá para experimentar ambos também separadamente, para experimentar os novos recursos. Mas é devido imaginar que a Canonical atualiza 16.04, impossível, com o Unity 8 e o MIR dentro do seu ciclo de vida, já que poderia causar incompatibilidade para usuários e empresas. Pode ser, caso atualizando, podem ser incompatíveis para usuários domésticos e empresas. Mas o que tudo indica, ambos serão padrão no Ubuntu 18.04 em vez do GNOME, Uma nova versão de distos. Uma nova geração de distos vai ser lançada pela Canonical. O novo Ubuntu LTS não é apenas importante por si só, mesmo sendo uma das distros mais populares e carismáticas dentro do universo Linux, que é o Ubuntu. Uma das distribuições Linux mais populares e carismáticas de todo o mundo. Ele também dá a cara para que outros sistemas sejam criados a partir dele. Não estamos dizendo apenas variações, como o Ubuntu, que é um Ubuntu com a interface gráfica XFCE, Ubuntu, que é um Ubuntu. Utiliza um Ubuntu com a interface gráfica LXDE, Ubuntu com a interface gráfica KDE, Ubuntu GNOME, Ubuntu Made, que são basicamente o mesmo sistema. Então, a única diferença é a interface gráfica utilizada. Ubuntu GNOME, interface gráfica
Gnome, Ubuntu Mate, interface gráfica Mate. Qual é o melhor? Você tem que pegar e instalar cada um em uma casa diferente, cada um em um disco diferente, experimentar cada um, tanto um Ubuntu Gnome como um Ubuntu Mate. Eu recomendo que você instale em cada um e experimente para ver qual é o melhor para você, qual é o mais apropriado para você. Mas trazer interfaces gráficas particulares, né? Ubuntu Gnome, a interface gráfica Gnome, Ubuntu Mate, interface gráfica Mate. A exceção Ubuntu Mate, que terá apenas 3 anos de suporte, não 5, como as suas versões. O Ubuntu Mate só tem 3 anos de suporte. Isso que é um suporte curto prazo, curto mês. Linux Mint versão 18, esmatizada. O Linux Mint versão 18, ele esmatizada. Foi chamado pela Canonical, foi batizado pela Canonical utilizada. Entre os sistemas que usam Ubuntu como base, que por sua vez é baseado no Debian, lembro Inception. Tem muitos populares, Debian e o elementar, sistema operacional elementar, baseado no Ubuntu, que baseado no Debian, o Ubuntu é baseado no Debian. Temos o Debian, que é baseado no Ubuntu, e o elementar, ambos com as suas próprias interfaces gráficas próprias. Tanto o Debian como o elementar têm as suas próprias interfaces gráficas particulares, e que ganharam bastante participação do mercado nos últimos anos. Mais interessante ainda, o Linux Mint, que mais interessante, provavelmente uma das poucas distros que pode concorrer com Ubuntu em popularidade, que é o Linux Mint, concorrendo com Ubuntu em popularidade, e que passa a trabalhar somente com versões LTS Ubuntu, ou seja, o Linux Mint só existe versões a longo prazo, né? Suporte 5 anos, suporte máximo 5 anos. O Linux Mint, e em concorrer com o Ubuntu vai ser popular. Atualmente só temos versões. Atualmente só existe versões 13, o Linux Mint 13 e o 17, baseado nas versões 12.04 e 14.04 Ubuntu, respectivamente. Ou seja, vamos aguardar das próximas semanas ou próximos meses. Conclusão de todas as distribuições Linux, temos a conclusão. A nova versão do Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.04 é um upgrade merecido, em especial quando considerado a quase completa ausência de novidade da versão 15.10, praticamente anunciada para cumprir a cita de anúncios semestrais. Os refinamentos virtuais em menor consumo de recursos são perceptíveis, assim como a escolha de elementos focados em estabilidade, caso que o 4x4,
que é focada em estabilidade, e a opção de manter Unity 7. Geralmente é algo bem-vindo para quem preza por estabilidade e não se preocupa tanto com atualizações que podem causar instabilidade. Isso sem deixar de lado o suporte para pacotes Snap, né? Pacote Snap pacote Snap que é incluso na versão 16.10. As versões LTS nunca focaram em oferecer recursos de ponta, mas em trazer o que há de mais moderno e estável. No entanto, a última finalidade trouxe uma atualização para a loja de aplicativos do Ubuntu Software, que estava abandonado há algum tempo. Recursos experimentais ou ainda em fase de desenvolvimento fazem muito mais sentido em versões não LTS de curto prazo, anunciadas semestralmente. E estratégia de deixar no Unity 8 quando mir nas próximas versões 16.6, 17, 04 e 17.3. Terá tempo para realizar todos os testes necessários. Terá tempo da Canônico realizar todos os testes necessários para anunciar de forma estável na próxima versão LTS e a 304. Nossa versão LTS Canônico, que deverá fim o Gnome, né? Ou então Unity 8, talvez. Além disso, ainda esse ano veremos ainda esse ano 2017, veremos novos distros baseados no Ubuntu chegando ao mercado. Um grande secundário dessa nova versão que acaba beneficiando usuários que usam o sistema por tabela, ainda que a distros Linux, que é o forma geral, ainda tem uma pequena participação no mercado. O Ubuntu 16.04 mantém a plataforma viva e o pleno vapor.